Mistério. Hoje a gente vai falar sobre o mistério que estava oculto e escondido das pessoas até que o apóstolo Paulo chegou e Deus falou para ele. Vamos começar direito aqui? Meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Que privilégio estar com você. A gente está estudando a carta de Efésios. A gente vai ler hoje o capítulo 3, versículo 1 até o 7. No vídeo passado, a gente tem que lembrar o contexto aí, tá? O vídeo passado a gente falou sobre Cristo é o alicerce e nós precisamos construir nossa vida baseado na palavra de Deus. Como você tem construído sua vida? Sua vida, as coisas que você vive, como você vive, é baseado nos ensinos da palavra de Deus? Se não, dá uma arrumada nessa construção aí, tá? Para dar certinho, tem que construir com base nos ensinos da palavra. Então, diante disso, ele fala assim, vocês têm que construir sua vida firme em Jesus e baseado na palavra de Deus. Ele diz assim agora, por essa razão, eu oro, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês gentios. Então, eu tô falando para vocês, ele falou, olha, eu tô orando por isso por vocês. Para quê? Olha só, vocês cresçam na graça e no conhecimento de Jesus, que vocês aprendam sobre ele, vocês vivam crescendo a sua vida com Cristo como alicerce, mas vivendo a vida conforme o que a palavra de Deus ensina. Ele continua. Certamente vocês, gentios, ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em falar de vocês, em favor de vocês pela graça de Deus. Então, lembrando, eu já falei um vídeo sobre, no comecinho da carta, quem foi Paulo. Paulo era um judeu, assim, fanático mesmo. Ele pegava, ele seguia todas as regras, assim, impecável mesmo. Só que o que acontece? Quando ele era perseguidor dos cristãos verdadeiros, quando ele se converte e encontra Jesus, eu vou pular uma parte aí, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Você volta lá no primeiro vídeo de Efésios, da introdução. E o que acontece? Ele era um judeu, e judeus detestavam os gentios, nem comia com eles. Estava passando na rua, atravessava de longe, entende? Mas Deus, muito sábio, falou, Paulo, te chamei para fazer uma coisa muito importante, Paulo. Não vai ser fácil, vai sofrer, mas vou te chamar. Você não vai pregar exclusivamente para os judeus. Você vai sair, você vai pregar para os gentios. Aquele povo que você não gostava, você vai pregar do meu amor para eles. Oh, Jesus, como Deus nos desafia. Deus transformou o perseguidor em perseguido. E Deus transforma aquele que se gabava por ser judeu para poder levar o evangelho para aqueles que não eram judeus. Olha só que coisa, né? E ele fala que Deus me chamou para isso. Ele diz assim, isto é, o mistério que foi me dado a conhecer por revelação. O próprio Deus, existia um mistério. Porque no Velho Testamento, os judeus achavam que só eles iam ser salvos. Mas no próprio Velho Testamento está escrito que Abraão seria pai de uma grande nação e que todos os povos da terra, independente só de judeu, todos os povos da terra seriam abençoados mediante a descendência de Abraão. Quem que é descendência de Abraão? Os judeus que chegam em Jesus. Através de Jesus, que é descendente de Abraão, de Davi, e Jesus veio, a gente já falou, fez todos os povos, tanto judeu como gentios, se tornou um só povo através de Jesus. Ele continua aqui, ó. Esse foi um mistério, porque estava escrito na palavra, mas as pessoas não entendiam exatamente o que queria dizer, que os gentios também viriam louvar a Deus. Existem várias passagens sobre isso, mas Deus escolheu Paulo para que ele, conhecedor do Velho Testamento, pudesse entender a verdade de Deus, que tanto judeus como gentios poderiam ser salvos mediante a graça de Deus. Como já escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi me dado a conhecer por homens. Não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Quer dizer, até o momento de Jesus e até o momento de Paulo, que Paulo veio e foi chamado por Deus, as pessoas não entendiam. Tanto os apóstolos, de início eles pregavam o evangelho só para os judeus. Eles também achavam que a salvação era só para os judeus. E continua assim. Mas agora foi-me revelado pelo Espírito. O Espírito Santo revelou isso para ele. E também aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então Paulo foi o primeiro que foi pregar para os gentios. E os apóstolos, alguns deles questionaram. Paulo foi o primeiro que pregou para os gentios. E os apóstolos, alguns deles questionaram. Mas espera aí, Paulo, você está pregando para os judeus, para os gentios também? Mas eles não fazem parte do povo de Deus? E Deus vai revelando a eles que a salvação era para todos os que quisessem realmente aceitar em Jesus como Senhor e Salvador. E ele continua. O significado
Que significado o quê? Mediante o evangelho, escuta bem, mediante a palavra de Deus, o evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes das mesmas promessas em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Nós que eram desprezados antes, esse povo que era jogado de lado, nós somos judeus e vocês são gentios, agora Deus juntou e Deus revelou a Paulo o que deveria ser feito. Ele que perseguia, que não gostava dos gentios, agora ele passa, olha que coisa linda, a chamar, olha, você também pode ser salvo. Eu era um mega judeu, ele ainda era um judeu, né? Mas eu era um judeu que acreditava que só eu mesmo podia ser salvo, só porque eu era da linhagem. Agora eu falo para você, você também pode ser salvo, falar para os gentios. E olha só que ele fala, deste evangelho, esse evangelho que é pregado a todas as pessoas, poder ter livre acesso a Deus através de Jesus, deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Me identifico com isso, sabe? Teve uma época da minha vida que eu não entendia nada da Bíblia. Foi difícil, mas Deus me falou, você vai ler isso aqui, menina. Entendeu? E eu comecei a estudar a Bíblia. E mal sabia eu que estudando sozinha, Deus estava me preparando para poder gravar vídeos e tentar ensinar você sobre a palavra de Deus. Deus também me chamou para isso. Paulo foi chamado para pregar para os gentios sobre a graça de Deus. E eu sou chamada para pregar para você também. Você também é chamada para pregar para muitas pessoas também. Esse privilégio de servir a Deus não é só para Paulo, não é só para Pedro, não é só para os outros apóstolos. Esse privilégio de pregar o evangelho verdadeiro é para mim e é para você. E eu te digo que é o melhor privilégio da minha vida. Eu amo o que eu faço porque eu obedeço, fazendo o que eu faço, eu obedeço o que o Senhor me pediu para fazer. E é um privilégio poder falar do amor de Deus para as pessoas. E ele diz assim, pelo dom da graça. Gente, muitas pessoas falam assim, Ju, você fala bem, você explica. Gente, isso não vem de mim. Deus me chamou no momento que eu estava com dificuldade de falar. Deus me chamou para escrever o livro Amiga Bíblia quando eu estava com dificuldade de escrever no pós-Covid. Para mostrar para mim. E para você também servir de testemunho. Que não é pelas nossas forças. É por Deus. Se Deus tem chamado você para falar do amor dele para outras pessoas, para fazer alguma coisa para ele, e você se sente assim, eu acho que não sou capaz. Moisés também não se achou capaz e foi um grande líder. Entende? Às vezes a gente quer fugir no nosso chamado. Olha só, né? O vídeo não era sobre isso, tá, gente? Mas eu gosto de seguir o que o Espírito Santo fala no meu coração para falar. Pare de fugir do que Deus tem chamado você para fazer. E às vezes pode não ser gravar vídeo para um monte de gente, mas é para falar para sua vizinha, falar para a pessoa que está do seu lado no seu trabalho, falar para as pessoas da sua família que você está aprendendo sobre Deus. E não vai ser por você. Vai ser o dom da graça de Deus que vai te capacitar. A graça nos capacita a viver de um modo diferente e a fazer o que Deus quer. A graça é o favor merecido. Não fui eu que busquei, foi ela que me alcançou. Então eu estou aqui gravando para você, não com a minha vida, com a minha própria força. Não é por nós, não é por nossa força, por nosso poder, mas é pelo Espírito Santo. E eu te desafio a como Paulo, corajoso, foi lá, pregou para os judeus e pregou para os gentios. Eu te desafio para aproveitar a oportunidade e o dom que o Senhor está te dando de capacidade de falar do amor de Deus para outras pessoas. Se você tem um pouco de dificuldade, convida essa amiga, amigo no grupo só pode entrar mulheres, tá? Mas entra no grupo do WhatsApp aqui para aprender da palavra de Deus, convida a sua amiga. Olha, eu tô no grupo, tô gostando, você não quer vir comigo não? Será que não é isso que a gente deve fazer? Aliás, eu vou deixar o link aqui. Mas se você é homem, não pode entrar no grupo por enquanto é só para mulher, sabe o que você pode fazer? Olha só, sabe o que você pode fazer? Você pode encaminhar esse vídeo para essa pessoa, encaminha uma playlist, fala dela do amor de Deus, se você tem dificuldade, manda o vídeo, mas se não, fala para ela do que Deus tem feito na sua vida. Fala para ela que o alicerce da vida dela deve ser Jesus, não outras coisas, outras regras, ou a maneira dela pensar. O alicerce tem que ser Jesus. Olha, Deus, obrigada pela oportunidade de poder exercer esse ministério que o Senhor me chamou para fazer. E que o Senhor continue me capacitando, que não seja pela minha força, pelo meu poder, mas seja pelo Teu Espírito, Senhor, pela Tua graça. E obrigada pela Tua graça. Abençoe as pessoas que estão vendo esse vídeo. Que
que elas possam se sentir impulsionadas também por essa graça capacitadora, esse dom especial que o Senhor deu para elas também, para que elas possam levar o Evangelho para mais pessoas e ajudar outras pessoas na caminhada cristã, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. Continua nos capacitando. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Mas é um privilégio te servir. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que delícia. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Um grande abraço bem apertado. Curta, comenta, compartilha esse vídeo aleatório com muitas coisas pra gente aprender. Mas, acima de tudo, que você possa receber o dom de Deus e abençoar outras pessoas.